E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, depois de um bom tempo sem fazer postagem aqui no canal, eu estou de volta. Estava fazendo alguns cursos aí muito interessantes, eu vou deixar para comentar em outras postagens minhas, em outros vídeos. E quero nesse momento, retomando essas minhas postagens, essas minhas publicações, falar com vocês de um cara sensacional nascido no início do século XX. Chama-se Karl Popper, Karl Raimund Popper. Esse cara nasceu em 1902, faleceu em 1994. Aliás, mesmo ano em que faleceu o genial Mário Quintana, mesmo ano em que faleceu Ayrton Senna. E o pensamento de Popper, eu penso que seja extremamente importante para a gente compreender um pouco desse momento que o Brasil e o mundo está experimentando, né? A gente está vivendo um momento em que as pessoas fazem qualquer afirmação e aí atestam com carimbo de que a ciência falou e parece que é algo intocável, né? Sacralizado, né? Ninguém pode questionar porque a ciência diz que é dessa forma e ponto final. E na verdade a vida não funciona bem dessa forma. E é nesse sentido que eu quero falar com vocês sobre essa pessoa genial chamada Karl Popper. Karl Popper, ele escreve a respeito de uma crítica sobre o método indutivista. O que é o método indutivista? É aquele método em que o observador analisa um determinado fato social, um determinado experimento científico, e a partir dos resultados obtidos com um determinado grupo que ele estava observando, ele chega a uma conclusão e estabelece uma premissa, uma máxima, né, uma sentença a respeito daquilo. Sempre que se fala de Karl Popper, a experiência mais conhecida que se diz é a do tal dos cisnes, né? O experimental, o cientista só olhava para os cisnes brancos e chegou à conclusão, isso é obviamente hipotético, que só existiriam cisnes brancos. E a partir do momento que ele se depara com o cisne negro, aquela teoria dele se perde e é preciso formular uma outra mais consistente, mais abrangente, que responda de forma mais eficiente e mais eficaz àquele problema de pesquisa. Só para você ter uma ideia, como a ciência evolui exatamente por conta das críticas que ela sofre e dos testes que as máximas, que as premissas, que as hipóteses são submetidas constantemente. Ali por volta do século XVII, século XVIII, um cara chamado Galvani, ele defendeu a ideia de que a eletricidade era produzida por corpos vivos, por seres vivos. E o experimento dele partiu quando ele examinava uma rã e manuseando duas pinças, e ao encostar essas pinças nas pernas da rã, a rã realizou alguns espasmos musculares e a partir disso ele entendeu que na verdade era o ser vivo que produzia eletricidade. Pouco tempo depois, Alessandro Volta, um italiano genial que criou a pilha voltaica, muito utilizada nos dias de hoje, ele descobriu que na verdade o que gerava eletricidade não era exatamente o músculo daquele animal que estava sendo examinado ali, mas o que produzia eletricidade era uma reação química daqueles metais diferentes que o Galvani manuseava quando estava examinando aquela rã. E a partir daquilo, o Volta percebe que pode produzir eletricidade a partir de reações químicas, né? Vê que a ciência é boa, mas ela constantemente evolui. Estou falando de poucos séculos atrás, onde se acreditava que a eletricidade era produzida por corpos vivos, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Popper, ele cria uma teoria chamada racionalismo crítico. Para o Popper, nenhuma afirmação científica ela é imutável, tudo é passageiro, tudo pode ser questionado e, aliás, deve ser questionado. Porque o que aperfeiçoa a ciência, o que faz com que a ciência evolua, o que faz com que a humanidade aperfeiçoe o conhecimento sobre todos os acontecimentos, seja ele de natureza científica, sociológica, teológica, política, jurídica, é o teste que deve constantemente incidir sobre determinadas afirmações. Então você tem um cientista, um filósofo, um pensador que faz uma determinada afirmação ou desenvolve uma certa teoria, e para que aquela teoria seja depurada, se aperfeiçoe, é preciso que ela seja constantemente confrontada com outras ideias. Isso é saudável, isso é salutar, isso não é ofensa a ninguém, isso não é nenhum tipo de fobia. Isso é a humanidade que se inquieta com o conhecimento, e exatamente por isso que a gente saiu das cavernas e chegou ao século XXI, nesse mundo digitalizado, virtual, por conta da inquietação da humanidade. Então, assim, é absurdo se imaginar que porque alguém faz uma afirmação e fala a ciência diz dessa forma, nada mais pode ser questionado, né? Não é esse o sentido da ciência. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse meu canal eu já fiz outras postagens a esse respeito. Eu gosto muito de tratar a respeito de direito, de política e de religião, mais especificamente a teologia, o cristianismo em si, que é a religião
eminentemente mais visível, mais presente nas relações do mundo ocidental. E por que eu digo isso? Porque a gente está vivendo um tempo em que qualquer crítica que a gente faça, seja em qual área for, seja, por exemplo, em relação a qual o papel das instituições públicas, ou a respeito do papel do Supremo, se o Supremo pode intervir em questões políticas ou não, ou qual é o papel do parlamento nos tempos de hoje, ou qual o limite de atuação do presidente da República, ou ainda de que forma o cristão deve se portar nesse mundo de hoje, né? O que diz a Bíblia exatamente a respeito do papel do homem desde a sua história, que eu já estou me referindo a uma questão mais de natureza teológica, e tudo isso, enfim, quando é afirmado por uma determinada pessoa, ninguém mais pode questionar, porque a pessoa que fez a afirmação ou se sente ofendida, ou se sente desacatada, ou cria algum tipo de fobia para falar que nenhum posicionamento contrário deve ser aceito. Veja, por exemplo, a questão da ideologia de gênero, veja, por exemplo, a questão da pandemia, a questão agora dessa necessidade de comprovação de vacina, que está esse debate mundial a respeito se a pessoa deve ou não ter um passaporte que diga que ela já foi vacinada ou não. Enfim, todo esse cenário deve ser debatido, e é nesse ponto que eu quero frisar o papel do Karl Popper, porque inclusive ele elabora, ele cria também uma sequência de paradoxos, e eu quero falar para vocês sobre o paradoxo da tolerância, que segundo Karl Popper, a tolerância não pode tolerar indefinidamente a intolerância, porque se a tolerância se sujeita, se conforma indefinidamente à intolerância, a própria intolerância destrói a tolerância. Eu vou falar disso mais à frente em outros vídeos. Então o ponto a ser traçado e a ser pensado nesse dia de hoje é saber quem é intolerante sobre o quê. Porque a ciência tem se mostrado, desde séculos passados, algo que evolui. Isso é natural da própria ciência. Então, nenhuma afirmação científica ela é imutável. Nenhuma afirmação sobre política, sobre filosofia, sobre teologia pode ser considerada uma máxima e não ser confrontada. Ao contrário, quanto mais uma afirmação for criticada sem paixão política, sem paixão ideológica, sem análises tendenciosas, mais racionais, críticas. Por isso eu faço menção ao racionalismo crítico do Popper, porque nós precisamos retomar a nossa capacidade de pensamento. A gente está vivendo um tempo, nessa modernidade líquida lá, que disse o Bauman, que a gente não tem mais tempo e, aliás, não tem mais nem interesse em pesquisar o que realmente está acontecendo no mundo, qual a nossa responsabilidade no cenário de hoje. Hoje a gente está vivendo um período que às vezes parece que é uma brincadeira de mau gosto. Você vê que um adolescente de 16 anos de idade consegue ter voz no mundo e ocupa inúmeros instrumentos de comunicação como se ela fosse especialista em alguma coisa. E as pessoas aceitam isso e se curvam a isso, né? Como diz lá o Etienne de Labotier, também vou tratar disso em outros vídeos, né? É uma escravidão voluntária, cara, uma servidão voluntária. E chega um ponto na nossa vida que a gente tem que aprender a andar com as próprias pernas. A gente precisa afastar a questão política, a questão passional, olhar para a política, por exemplo, como se fosse uma partida de futebol, escolher um lado e defender sagamente o que o nosso representante, o nosso potencial representante está fazendo. A gente gosta de uma religião e fecha os olhos para os erros e defende aquilo como se fosse vergonhoso, como se fosse ultrajante admitir que o homem erra, que o homem é imperfeito, não é? Então eu quero retomar as postagens no meu canal e quero partir desse princípio de Popper. Tudo deve ser questionado, a ciência deve ser criticada, as opiniões políticas devem ser confrontadas, o trabalho do legislativo deve ser confrontado, o papel do executivo deve ser confrontado, o papel do judiciário deve ser confrontado, o papel do homem cristão nesse século XXI deve ser analisado e confrontado, tudo a partir do racionalismo crítico do Popper, sem paixão. Inclusive, se você se interessa por isso, se inscreve no canal, faça suas críticas. O próprio Popper, quando ele escreve, quando ele desenvolve a teoria dele do falsificacionismo, quer dizer, se alguém faz uma afirmação, não importa a quantidade de provas que a pessoa apresente que ratifiquem aquela afirmação que foi feita. Isso não justifica a imutabilidade de uma afirmação, seja ela científica, filosófica, política,
teológica, enfim. O que justifica é essa afirmação, essa premissa, essa máxima que foi elaborada, ela resistir a todo tipo de crítica, todo tipo de análise. Então, por exemplo, quando alguém defende a ideologia de gênero, por que não se examinar a fundo o que significa, como surgiu, a partir de quais pensadores, por exemplo, Judith Butler trabalha? Quando nós falamos a respeito da teologia, independentemente da religião a que você, por alguma razão, participe, seja membro de qualquer igreja, o que diz a Bíblia a respeito disso? Qual o papel do homem cristão nos dias de hoje? E de outro lado, a respeito do direito, o que diz a Constituição sobre o papel do cidadão nos tempos de hoje em relação aos poderes constituídos, né? Paine já falava lá atrás, eu vou falar disso em uns vídeos mais à frente, que o governo, na verdade, é apenas a criatura de uma Constituição. E a Constituição, como muito bem diz o ministro Aires Brito, é a vontade normativa de um povo. Então a gente precisa compreender o que é isso. Qual é o nosso papel no cenário brasileiro em todas essas áreas? É sobre isso que eu quero tratar nas minhas próximas postagens. Se você se interessa por isso, se você tem interesse em fazer uma análise racional, crítica, sem viés ideológico, sem escolher um nome e defendê-lo cegamente, se inscreva no canal, faça suas críticas aí embaixo, vamos construir junto esse raciocínio, porque eu acho que a gente está no limite do que é tolerável. E conforme diz o Karl Popper, o paradoxo da tolerância ele deve ser aplicado, porque se a tolerância se curva à intolerância de pessoas que se acham donos da verdade, a própria tolerância se acaba, sucumbe. Grande abraço a você, se inscreve no canal, se você tem interesse por esses temas, me acompanhe nas próximas postagens, tá bom? Abraço, gente, fica com Deus, na paz.